Meus queridos irmãos, o tema de hoje, Jesus prediz sua morte e ressurreição. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Romanos 11:34. Leia, medite e reflita. Sempre você tenha a Bíblia com você para você meditar com isso. Você dá uma pausa e você vai ver se realmente eu estou extraindo da palavra sagrada, do livro sagrado. Ora, Jesus deixou cair uma bomba sobre os discípulos. A Bíblia nos diz, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes. Esses líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Mateus 16:21. Leia, reflita e medite. Ora, quem matou, ou seja, cúmplice da morte de Jesus, foram os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, porque achavam que Jesus era um impostor. E hoje, quantos impostores nós não temos? Mas hoje as leis são diferentes. Senão também já teria morrido muitos inocentes, como Jesus morreu, o inocente. Você já imaginou o choque que foi isso para os discípulos? Olhem para o detalhe desse versículo. Jesus havia mencionado essas coisas antes, mas agora ele deixou bem claro em detalhes. Ele explicou para eles o que ia acontecer com ele. Ora, na língua original, a palavra que Jesus usou para morto fala de uma morte violenta. E realmente foi uma morte violenta, a morte de Jesus. Porque já imaginou os açoites, aquela cutucada com a espada, a espadada, sei lá o nome certo, nas costelas de Jesus, aquela coroa de espinhos, aqueles açoites, meus irmãos, na ponta daquela correia, que era de couro cru, tinha como um pedaço de ferro, que ele, quando entrava, trazia um pedaço de carne de Jesus. Imagino que os discípulos devem ter pensado, quando o Senhor começou falando com eles, o quê? Ser morto? O Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor, Filho do Deus vivo? Como isso poderia ser parte de um plano? Eles pensaram. Então Pedro, na sua ignorância, decidiu repreendê-lo. A Bíblia nos diz, então Pedro chamou à parte, começou a repreender, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Você vai ver no versículo 22. Mas Jesus, na sua paciência, na sua santidade, retrucou e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Você vai ver isso no versículo 23. Quer dizer, que neste momento, que Pedro estava repreendendo o Senhor, ele estava, quando o Senhor fala, para trás de mim, Satanás, ele estava tocado pelo espírito do maligno, tentando a Jesus Cristo, o nosso Deus, o Filho do Senhor, o nosso Redentor. Bem, Pedro estava tentando dar conselho para Deus. Imagine, criatura dá conselho para o Criador, pecador dá conselho para quem não tem pecado, ignorante para o mestre, para quem tem o saber. Você já fez isso? Dar conselhos a Deus? O autor desta frase diz, pois eu já, e em muitas ocasiões. Muitas vezes a gente fala mesmo, a gente dá conselho a Deus, informando Deus do nosso plano e em seguida pedimos para que Ele os abençoe.
Aí a gente fala, eu vou fazer isso assim, 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 abençoe isso. Quer dizer, a gente está dizendo, vai fazer, não está pedindo a Ele. Começamos a dizer a Deus o que devo fazer. Abençoe isso aí, eu vou comprar um carro. Não é assim que se faz. Pai, abençoa para que eu possa comprar um carro. Pai, o que é que tu achas de eu comprar um carro? Você tem que pedir tudo ao Senhor. Há um ditado popular que diz que você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas pode impedi-lo de construir um ninho nos seus cabelos. Ora, ele começa a rodar, você fica espantando e ele rodando. Mas você não deixa ele fazer o ninho. Se ele for fazer o ninho, trazendo cada pedacinho daquele de capim, de mato, de qualquer coisa, é porque você quer. Você deixou. Então, não podemos parar um pensamento de bater na porta da nossa imaginação. Mas também não temos de convidá-lo a virar nosso hóspede. O pensamento pode vir, pensamento mau. Você tira imediatamente. Você não deixe que ele vire seu hóspede na sua mente. Porque se é coisa ruim, virão mais e mais coisas ruins. Como Pedro aprendeu, há coisas que pensamos, mas que não devemos dizer, que não devemos fazer. Pedro aprendeu que ele não podia dar conselho ao Senhor. O Senhor é quem dava conselho a ele. O Senhor é quem dirigia o destino dele. E não ele, Pedro, pecador, ignorante, dirigir os destinos de Deus. Meus irmãos, que essa mensagem seja de reflexão para mim, que estou levando até você, e para você que está do outro lado da telinha, está participando comigo deste momento e nesta obra do Senhor. Então aqui eu quero já deixar para você que você envie, te peço, estou te pedindo, que envie essa mensagem para outros grupos, outras pessoas, não importa a localidade. Eu estou te autorizando essa mensagem que eu estou enviando agora, você, autorizando o que eu estou dizendo, mas pedindo, né? Na autorização que eu estou dizendo, é porque tem muitos autores, irmãos, que escrevem alguma coisa e não aceita que você publique. Tem que ser só ele que publica. Essa mensagem que eu estou te enviando, eu estou te autorizando a você levar para outras pessoas, outros grupos, no nome do Senhor. Eu sou Jucimar Vieira, sou criador desse canal, o Mensageiro da Palavra, sou também diácono da Igreja Presbiteriana Renovada em Iguatu. Sou pai de família, sou casado, graças a Deus, sou cidadão brasileiro e sou filho de Deus, na fé. Se você tiver com problema, você morar aqui perto, no Iguatu ou região, e você está com problemas, e você quer ouvir a palavra do Senhor, você quer orar junto conosco, faça-nos uma visita. A nossa casa de oração está localizada à rua Benvenuto Cavalcante Mendonça, 81. O bairro é Paraná. Fica próximo ao aeroporto, uns 300 metros do aeroporto. Eu quero avisar para vocês que vocês serão bem recebidos, porque a nossa meta é levar o Evangelho. Por isso é que sempre aqui eu digo, eu sou o mensageiro da palavra. Em nome de Jesus, eu te peço, envie. Em nome de Jesus, se você está fora dos caminhos do Senhor, faça-nos uma visita. Se você mora distante, faça uma visita à igreja mais próxima. Converse com seu pastor, com um amigo seu que é evangélico. E diga os seus problemas, diga o que é que você está passando, para que ele possa orar junto com você e que Deus lhe abençoe, no nome de Jesus.